Olá, meus amigos. Essa semana eu não pude fazer nenhuma live porque eu tinha compromisso já na quarta-feira, mas eu já tenho uma live agendada, viu? Para semana que vem, quarta-feira, 20 horas horário de Brasília. E já tem mais uma outra querida que também quer marcar para a gente conversar. Então as lives vão continuar acontecendo na medida em que você quiser participar, viu? Eu aproveitei então essa semana para abordar dois assuntos que dois queridos que acompanham o canal postaram comentários perguntando a respeito, viu? Então um deles perguntou aqui para mim como é que vive a liderança da igreja aqui em Utah, o profeta e tudo. Bom, eu só sei de uma coisa, eu sei qual é a capela em que o presidente da igreja se reúne. É uma capela que fica dentro do prédio da igreja chamado do Joseph Smith Memorial Building. Nesse prédio tem uma estátua gigantesca de Joseph no hall de entrada e tem uma capela lá. Então eu sei que eles se reúnem lá, porque tem uma segurança a mais. O que é normal para figuras públicas conhecidas e que geram uma certa ai, meu pai, as palavras me fogem, me perdoa. Controvérsia. Então eles se reúnem lá. Pelo menos o presidente da igreja eu sei que sim. Eu não tenho certeza em relação aos conselheiros, tá? Mas eu acredito que os conselheiros também. Eu, graças a Deus, nunca vi nenhum deles pessoalmente. Eles se movimentam quando eles estão ali na sede da igreja, no prédio administrativo, onde eles fazem as reuniões e tudo mais. Tem túneis que eles usam para se locomover entre os prédios da igreja ali na Temple Square, na Praça do Templo, tá? Isso é só isso que eu sei a respeito disso. Eu sei onde morava o Hunter, presidente da igreja, alguns anos atrás. Eu sei onde morava o Monson, que é mais ou menos perto aqui de casa. Mas eu não sei onde o Nelson mora, eu sei onde o Elder Scott também morava, mas eu não sei muito sobre isso não, tá? É isso que eu posso te falar. E um outro querido pediu para mim, pediu para eu falar sobre. Ele fala o seguinte: ele pergunta se a igreja já era estabelecida na África do Sul durante o apartheid e qual foi a posição da igreja e dos líderes em relação ao regime. Tá, então eu anotei aqui para eu te explicar o que foi o apartheid e eu procurei no website da igreja descobrir e aprender como foi que a igreja lidou com essa situação no século 20, tá? Ele fala, aqui fala o seguinte, tá? O apartheid ele foi um regime político de segregação racial na África do Sul, que aconteceu de 1948 a 1994. Os direitos da população negra sul-africana foram gradativamente retirados para fomentar privilégios da minoria branca da população. Então, a África do Sul é um país que predominantemente é habitado por pessoas negras, então a minoria é branca, tá? Pelo menos era naquela época do apartheid. Esse regime fazia com que a população negra vivesse em locais segregados, impedindo sua circulação e visitação a determinados espaços. Eles também tinham acesso limitado à educação, saúde e oportunidades de crescimento financeiro e intelectual. Então você pode chamar, resumidamente, o apartheid como um regime de supremacia branca. Havia, por exemplo, banheiros separados para negros e para brancos, bebedouros, né? Para negros e para brancos, a calçada, vocês não podiam andar na mesma calçada. Eles não tinham as mesmas oportunidades de emprego que os brancos. Então, o que acontece?
Ele, quer dizer, apesar de serem uma minoria, demograficamente falando, os brancos exerceram um poder político forte de opressão aos negros, tá? Bom, eu procurei no website da igreja, eu vou colocar o link desse website nesse vídeo para você dar uma olhada, viu? O que a igreja tem a dizer sobre isso. Então fala assim: é a história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na África do Sul pode ser traçada até a década de 1850, quando a primeira congregação foi estabelecida em Mowbray, Cape Town. Missionários de Utah começaram a pregar na região, presta atenção, missionários de Utah começaram a pregar na região de Cape Town em abril de 1853. Em 1855, havia 176 conversos e congregações foram formadas. Tudo bem. Muitos desses novos membros da igreja decidiram migrar para a América do Norte, o que era uma prática comum naquela época, e o trabalho missionário cessou no final do século XIX. Um pequeno número de conversos permaneceu na África do Sul, quando missionários eventualmente retornaram em 1903. Então, respondendo diretamente à pergunta do nosso querido, sim, durante o apartheid, a igreja já estava estabelecida na África do Sul. Porque os missionários, bom, os primeiros membros foram convertidos em 1853 e deixa eu ver aqui. No final do século XIX, o trabalho missionário lá parou, por alguma razão que a igreja aqui não descreve, porque muito provavelmente é uma razão muito questionável. Então os missionários retornaram, um pequeno número de missionários retornou em 1903. Nessa época, presta atenção, isso aqui está no site da tua igreja, no site oficial da tua igreja. Nessa época, a igreja foi estabelecida entre os brancos sul-africanos. A instituição do apartheid e as restrições da igreja em conceder o sacerdócio a pessoas de descendência africana limitaram a interação entre sul-africanos brancos e negros. Eles comentam aqui que 2 fatores limitavam a comunicação entre brancos e negros: o apartheid e as restrições da igreja em conceder o sacerdócio a pessoas negras ou de descendência africana, se a cor da pele era escura. Ai, meu Deus. Porém, a missão sul-africana empenhou esforços para alcançá-los. Nas décadas de 1920 e 1930, uma pequena congregação de negros e índios surgiu em Cape Town. Se você prestar atenção aqui, a segregação está sendo praticada. Nas décadas de 1920 e 1930, uma pequena congregação de negros e índios surgiu em Cape Town. Então, os brancos tinham lá seus privilégios com a igreja. Os negros e índios formaram uma pequena congregação separada dos brancos. Acontece que, eu não sei se você se deu conta, mas isso aconteceu nas décadas de 1920 e 1930. O apartheid não foi instalado na África do Sul, só foi instalado na África do Sul em 1948. Então, antes do apartheid, que foi um movimento político de opressão, que aconteceu nas décadas de que aconteceu de 1948 a 1994, a igreja já tinha a prática da segregação espiritual, muito antes do apartheid.
Tanto que nas décadas de 1920 e 1930, na África do Sul, surgiu uma pequena congregação separada dos brancos, composta de negros e índios. Por quê? Porque negros e índios nunca foram bem-vindos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É doutrina, tá no livro de Mórmon, que os negros e índios foram amaldiçoados com a pele escura. Eles se referem a pessoas de pele escura como preguiçosas. Belos e formosos são os brancos. Dá uma olhada no teu livro de Mórmon, naquele livro que você sobe no púlpito e diz que é verdadeiro e que foi inspirado por Deus. Principalmente se você tem a pele negra ou se você tem algum parente de descendência africana na tua família. Neto, sobrinho. Ainda no website da igreja, em 1978, o presidente Spencer Kimball recebeu uma revelação confirmando que o sacerdócio poderia ser dado aos homens negros. Ai, que lindo, né? O Deus Mormon finalmente deixou de ser racista em 1978. Falou, pensando bem, deixa os negros entrarem no templo. Deixa eles receberem o sacerdócio. Acho que agora eu gosto deles. Acho que agora eu posso recebê-los na minha casa. Independentemente do apartheid, as primeiras congregações interraciais da igreja foram logo estabelecidas na década de 80. Jovens negros sul-africanos também começaram a servir em posições de liderança e a servirem como missionários. Ai, que queridos, né? Que privilégio, né? Eu tenho que debochar, porque isso aqui é pesado e me dá raiva. Congregações interraciais, ou seja, agora os branquinhos podem se reunir com os negros e índios. Essas primeiras congregações interraciais foram estabelecidas na década de 80. Por quê? Porque agora os negros já podiam receber o sacerdócio. E chamados de liderança podiam até ser missionários. Ai, que maravilha, né? Essa é a tua igreja. Eu já te expliquei de onde veio a revelação para o Kimball mudar de ideia e resolver dar o sacerdócio aos negros, membros da igreja. E também permitir que eles entrassem no templo, permitir que eles, né, por terem o sacerdócio, agora podiam abençoar o sacramento, batizar, entrar no templo. O grande responsável por essa mudança na mente do Deus Mormon, que é um Deus inescrupuloso e nunca sabe o que é, porque ele está sempre mudando de ideia, responsável por isso foi o governo brasileiro. Em 1978, eu já te expliquei isso, o Templo de São Paulo estava pronto para ser aberto ao público. O governo brasileiro falou, peraí, vocês estão dizendo que negros não entram nesse templo? Então, peraí, então nós vamos limitar a entrada de americanos aqui no país para divulgarem sobre a tua igreja. Nós vamos mudar essas relações aí, porque isso aí não está certo. O governo brasileiro, que se eu não me engano era militar nessa época, botou o pé na porta e falou, não, ou todo mundo entra nesse templo, ou então nós também vamos limitar a entrada de vocês no nosso país. Ai, o Deus Mormon ficou com medo, né, querido? Porque se não entra, como é que fala? Se fosse só brancos para entrarem no templo, não ia ter dízimo suficiente para sustentar aquele prédio aberto, para começar. Então Deus Mormon mudou de ideia, falou, pode dar sacerdócio aos negros agora. Você serve a um Deus, o Deus do mormonismo, você serve a um Deus preconceituoso, racista, que não mudou de ideia, enquanto o sapato não apertou em 1978. A pressão política, social e os interesses financeiros da igreja na pregação do evangelho no Brasil fizeram com que o teu Deus, o Deus Mormon, mudasse de ideia e agora recebesse você de cor negra na casa dele.
Então tá. Eu espero ter respondido a pergunta do nosso querido. Eu vou deixar aqui o link, tá? Para você ler, porque tem mais coisas. A matéria é enorme, mas eu só traduzi para você o que interessava mais para responder essa pergunta. É. Agora tem até templo na África, né? É. E aquelas pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, mesmo essas, elas têm que ter fé. E elas têm que entregar 10% do salário delas para serem dignas de entrarem na casa do Deus Mórmon. Deus esse que rejeitou e rechaçou esse mesmo povo até 1978. É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.